Paz do Senhor, irmãos. É, eu calculei mesmo que vocês estavam num outro lugar, mas lá para o Pina. Quando botei no aplicativo, me surpreendi. Pelo que peço desculpas. O tempo que nós temos, quero então tentar resumir a nossa aula. Quero dizer que essa é a segunda vez que nós vamos. E aí, Davi? Quero dizer que é a segunda vez que nós vamos tratar esse tema, não é? E para vocês eu submeto ao tema da imitação da reforma, a continuidade da dissipação das densas trevas hoje. Quem fala da reforma como dissipação das densas trevas é o pregador batista Charles Spurgeon, quando ele vai escrever sobre a história dos atos de Deus. E aí, meu irmão? Tudo bem? Então, quando ele vai descrever, né, os atos de Deus no passado, falando da reforma, nesse livro ele usa esse termo, dissipação das densas trevas. Eu quero submeter então que essas trevas não nos abandonaram ainda, nós estamos vivendo ainda envolto em muitas trevas e a obra tem que continuar. Quando falo imitação da reforma, não tem nenhum sentido extraordinário esse vocábulo. Na verdade, é um termo que já faz parte da tradição da igreja, não é? Conhecemos a obra máxima de Thomas de Kempis, né? Que é a imitação de Cristo, e também na própria palavra do Senhor, Paulo fala de imitação, fala ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é? E aos Efésios também ele fala sejam serem imitadores de Deus, né? Como filhos amados. Então, o que eu gosto desse tema, porque tem a ver com o meu curso, não é? Eu estudei teoria da literatura e lá nós estudamos a mímese como algo central, não é? Essa ideia da imitação vem dessa palavra grega mimese. Obrigado. Mimese, que significa exatamente imitação. Essa imitação é, na palavra de Deus, na imaginação evangélica ou protestante, significa andar nos mesmos caminhos, significa seguir os mesmos passos, fazer do mesmo jeito. E nunca vai ser, nós aprendemos com a reforma, nunca vai ser um decalque, ou seja, uma cópia tal e qual, tal e qual. Sempre vai ser uma recuperação daquilo que é essencial e com alguma, podemos dizer assim, alguma aplicação para o momento que está se a fazer. É o que nós verificamos logo com o movimento da reforma. É o movimento do Espírito Santo, não é? Que compreendeu esse mesmo espírito de nós vamos recuperar o que já existia e que é essencial e que é original, mas nós vamos olhar para os nossos dias. Então, por exemplo, por isso que mesmo tendo vários movimentos alguns movimentos pré-reforma, a reforma de Lutero, Calvino e os outros se destaca ou se singulariza porque eles voltaram para as fontes, recuperaram o evangelho primitivo, mas olhando para os seus dias, eles viram alguns problemas com a Igreja Católica Romana. Viram os problemas da indulgência, viram o problema da autoridade do Papa, não é? Viram o problema da invocação dos santos ou adoração dos santos como idolatria, certo? E viram outros problemas e focaram nesses problemas. Você vai perceber então que os reformadores, por causa disso, focaram em alguns problemas daquela época e outros problemas receberam menos atenção deles, porque estavam fazendo exatamente isso, estavam recuperando o evangelho, estavam imitando o evangelho, mas olhando também para o dia deles, aplicando. Então, o que vamos tentar fazer aqui é discutir que a reforma tem um significado permanente para a Igreja de Cristo, que esse significado devemos olhar sempre e tentar imitar, no sentido de sempre voltarmos nossos olhos para o Evangelho original, mas preocupados também com o nosso momento, de continuar aplicando a palavra de maneira profética, de maneira bíblica, de maneira evangelista, não é? Ou evangélica.
para ir corrigindo, né, nossos passos, para nos orientarmos naquilo que de fato deve ser a direcionalidade da igreja, né, que é o que é essencial para os reformadores, a glória de Cristo, a glória suprema, né, inigualável de Jesus Cristo. Então, no coração da reforma está lá um temor e uma admiração incomparável pela glória de Cristo. A forma como eles admiram a glória de Cristo, como eles vão brigar. Lutero chega em vários escritos repetindo que ele morreria 1000 vezes somente para proteger o fato de que Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Então, essa é vamos dizer assim, a alma desta aula. Então, primeiro, rapidamente, eu deixo para os pastores de vocês os detalhes, né, com a história. Quero resumir o que foi a reforma e mostrar como ela deve ser aplicada hoje também por nós nos nossos dias. Okay? Primeiro, o que foi, segundo, o que nós temos que fazer hoje. Então, vou tocar nas principais coisas. Mas primeiro, veja, a reforma do século XVI, que agora completa 507 anos, não vamos olhar para dois movimentos, né? Um protesto e uma afirmação que se unem. Então, liderada pelos reformadores, principalmente Lutero e Calvino, é um protesto bíblico, teológico, contra os desvios, né, da Igreja Apostólica, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não para suplantar aquela igreja, mas num sentido revolucionário, de retirar o que existia para colocar algo novo no lugar. Não é nesse sentido. Eles fizeram a reforma, se a gente olhar no todo, não é? Fizeram a reforma em prol do verdadeiro evangelho, o evangelho que a igreja primitiva conhecia. E para isso, nós temos o que eles fizeram bastante, que é a citação dos evangelhos e das escrituras de maneira saturada e também a citação de vários pais da igreja, mostrando que o que eles queriam fazer é exatamente isso, recuperar, né? Quem usa esse termo é Van Hooser. Desculpem, é Van Hooser que define a forma como recuperação. E está certo, essa volta para recuperar o que já existia antes e continuar. Então não há um reconhecimento de que a Igreja Católica Romana da época era só falsa, mas era como um cativeiro, é isso que eles descreveram, que escravizou a igreja. Tá. Que cativou a igreja, não é? Tá bom assim? Que cativou a igreja com, né, com as suas práticas, com os seus ensinamentos totalmente antibíblicos, totalmente anti-evangelho, totalmente anticristo, por séculos, né? Que é conhecido como a idade das trevas da igreja. Eles entenderam logo ao combater essas forças, essas crenças, não é? Essas práticas nas quais eles mesmos estavam também mergulhados. Martinho Lutero era também um monge católico. Martin Bucer também era um padre, não é? Então eles todos eles estavam dentro da estrutura da igreja. Mas nesse combate entenderam logo o que estava em jogo. Certo? O que estava em jogo era recuperar a glória de Cristo e colocar Cristo como suficiente. Isso tiraria todo o peso sobre as pessoas. Isso é o que libertaria as pessoas. Não é? E sempre tentaram fazer isso à luz das Escrituras. Apesar do que veio depois, não é? Várias críticas apontam que depois do que veio, depois da reforma, é uma multiplicidade de igrejas, cada uma reclamando para si o direito de ser igreja verdadeira, né? Isso também veio justamente por causa das interpretações múltiplas e algumas excludentes entre si, não é? Que supostamente o protestantismo desencadeou.
Logo, isso é uma crítica forte até os dias de hoje contra a reforma, não é? Se tivesse tempo, a gente podia ver como o próprio Lutero já percebera isso, não só Lutero, mas os outros também, e já se posicionavam contra essa ideia. Mas, apesar disso, nós, ou por causa disso mesmo, é que nós precisamos sempre olhar para o que foi a reforma, para nós compreendermos a nossa origem e nós conseguirmos, nos dias de hoje, fazer uma defesa, não é? E muito mais do que só isso, mas também termos uma vivência da nossa fé, né? Com as expectativas, vamos dizer assim, reformadas, com as expectativas que nós devemos ter de verdade. E não porque essas expectativas vão nos ajudar a buscar o que de fato devemos buscar, que é a glória de Deus. Muito bem. Entre os protestantes e os católicos, a reforma deixou clara, né, a diferença. A diferença é sobre a compreensão do evangelho. Todas as outras coisas são importantes, mas é sobre a compreensão do evangelho e sobre a visão de Jesus Cristo que cada lado tem. Lutero, por exemplo, paulatinamente é que ele vai dizer assim, não há como mais, né, tentar convencer esse pessoal da Igreja Católica. Ele vai ainda tentar, ele vai ainda crer que, na verdade, inclusive, ele acreditava que tinha que haver um concílio com o Papa, onde tudo deveria ser exposto, e ali, para ver se eles voltariam ao senso. Quer dizer, e para isso, por exemplo, ele fala, veja, nós temos que discutir um ponto principal. É suficiente que Jesus Cristo seja o Salvador. Desculpa, Jesus Cristo é suficiente Salvador dos homens e a salvação é somente mediante a fé. Só a fé justifica o homem. Esse é um ponto que nós não podemos negociar. Aí ele continua, ele fala da autoridade do papado, ele fala da questão da invocação dos santos, e mostra como tudo isso é contrário às escrituras. E era isso que deveria ser proposto nesse concílio. Esse concílio não aconteceu. Pelo contrário, né, a Igreja Católica fez um concílio depois, né, na cidade de Trento, onde, na verdade, é conhecido esse concílio como Contra-Reforma. Eu digo isso para mostrar que eles não queriam, de fato, acabar com tudo e criar algo, mas a decisão da própria instituição da Igreja Católica é que manteve-se firme e disse que não ia mudar. Os reformadores é que precisavam, então, mudar. Então, não foi uma invenção do nada, mas sim uma imitação, um resgate, uma recuperação da igreja primitiva. Muito bem. Aí, no século XX já, né, por causa das muitas do crescimento do catolicismo e também de flagrante desistência da parte dos protestantes. Desistência que eu falo é justamente desistência de prosseguir no trabalho reformador ou no campo reformado. Então começou-se a haver um diálogo maior, mais amplo com os católicos, e houve um homem, né, que ficou preocupado com isso, que foi o Martin Lloyd Jones. Ele é pastor anglicano, né, pregando na Inglaterra, a igreja anglicana. Espero que vocês depois compreendam essas divisões históricas. A igreja anglicana é uma das igrejas que depois da reforma também se dividiu, se separou da igreja católica romana. Então, ele no século XX ficou preocupado com a forma como as pessoas estavam olhando para a igreja católica, que na verdade, né, tem uma piedade, vem tendo uma piedade que chama a atenção aos evangélicos. Vamos reconhecer isso. Chama a atenção a sua piedade porque começa a buscar formas de adoração que nós valorizamos. Por exemplo, a leitura da palavra de Deus, não é? As orações, certo? Inclusive, vindo mais um pouco recente, os próprios dons espirituais. Então, são formas que os evangélicos reconhecem que são catalisadores, né, como é que eu posso dizer? De um tipo de descuido, né, que nos faz baixar as guardas e pensarmos
que a Igreja Católica mudou de alguma forma. Mas um lema que Roma tem é semper idem, quer dizer, sempre a mesma. Nunca vai mudar. E isso que Martin Lloyd Jones começa a dizer, ela não muda, ela faz algumas coisas que eu quero delinear para vocês aqui e que tem a ver tudo com o que sempre foi a reforma, ou contra o que a reforma lutou. Primeira coisa que eu quero resgatar, que eu quero ressaltar, que Martin Lloyd Jones fala muito bem, é que a Igreja Romana ela usa de sutilezas. Então, por exemplo, ela não vai negar as verdades das Escrituras. Ela aceita essas verdades, como nós, só que ela fala, mas, e acrescenta alguma coisa. Então, não é uma negação pela negação, é uma negação pelo acréscimo. Este acréscimo é que é o problema. Este acréscimo é que é a negação de tudo. E que é mais vil, porque seduz, porque ludibria, não é? E engana incautos. Então, veja só, Lloyd Jones fala, ela pode mudar de cor, ela pode mudar de aparência, ela pode mudar de forma, mas todas as coisas ela vai ser para as pessoas, para todos os tipos de pessoas. Ela vai adotar 3 ideias diferentes e defender como se fossem não contraditórias, como se fossem aceitáveis, e sempre a mesma, desde o início. Outra forma também, por exemplo, de observarmos, é que a Igreja Católica crê nas principais doutrinas cristãs, de forma ortodoxa, tá? De forma ortodoxa. Ela crê até muito mais do que alguns movimentos protestantes que vieram depois. Só que ela vai acrescentar sutilmente algo antibíblico. Michael Orton fala, por exemplo, Roma nunca negou que a graça seja necessária para a salvação, nem defendeu a tese de que alguém possa ser justificado diante de Deus sem a fé. Mas, assim como acontece com a Escritura, nem a graça, nem a fé são suficientes, de acordo com o dogma católico romano. Ou seja, para que o homem seja salvo, é necessária a graça, mais as obras que tornam esse homem, esse ser humano, merecedor da salvação. E você vai ver que a principal coisa, exaustivamente, o que Lutero, por exemplo, discute é a questão da justificação. Lutero vai falar sobre o pecado, ele volta e fala da justificação pela fé. É sempre o centro de todo o argumento dele. É que Cristo é suficiente, é que a fé é suficiente para a nossa salvação. E isso ele faz voltando para as Escrituras. Vejam só Romanos. Vejam, a partir já do capítulo 1 de Romanos, né? Veja Romanos 1,16. Ok. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja só, o poder é de Deus, né? O poder é de Deus. Salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí vem o segundo verso. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, se você conecta isso com, irmão, vai só a Romanos 5, ou 3, 21. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Continua, por favor. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Continua. Sendo, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente. Esse é o ponto. Lutero eles vão ficar sempre nesse ponto. A salvação é gratuita. Ela não depende das obras, não é? Não depende das obras. Quando Lutero fala da fé, ele, por exemplo, no prefácio a esse livro dos Romanos, a carta dos Romanos,
Lutero fala, olha, a fé viva, ela é operosa. Só que, veja, não é a operação das obras da fé que salva o homem, né? As boas obras, né, mestre? As boas obras não tornam o homem bom, mas o homem bom pratica as boas obras. Quem me ensinou isso é o pastor Adriano. Gratuitamente o homem é salvo. Isso é o pilar para Lutero, é o pilar da reforma. Essa é a base. Veja só, gratuitamente o homem é salvo. Por que isso é pilar? Porque isso desbanca também toda a organização católica, que para os reformadores era uma coisa anticristã mesmo. Então o Papa era visto mesmo como anticristo, porque toma para si todo esse poder de salvar. Porque para você ser salvo, você precisa se alinhar à Igreja Católica, no qual o principal é o Papa, que é o cabeça de todos os bispos. Mas a palavra de Deus diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja o último versículo. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impuros pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Cristo suficientemente salvador. E a fé, exclusivamente a fé, como meio de salvação. Então, Lutero não vai negociar esse ponto. Ele não vai negociar, só que o contrário é que estava acontecendo. Então, quando nós olhamos para a Igreja Católica hoje, isso que nós devemos perceber. Então, não é só buscarmos unidade. Esse movimento está crescendo entre nós e preocupa. Não é só buscarmos unidade com a Igreja Católica, é perguntarmos o que eles acreditam sobre a salvação. Porque esse é o ponto, esse é o principal ponto para nós. Cristo é suficiente ou é algo a mais? Se Cristo não for suficiente, não é uma igreja cristã, é uma igreja pagã. Se Cristo não for suficiente. Eu mostro mais. Outro ponto que é importante é a questão da idolatria e superstição, né, que Lutero ataca também como invocação dos santos. Embora as escrituras condenem a idolatria como adoração de imagens, a Igreja Católica está cheia dela e ensina a sua adoração, não é? Falando, brincando de jogo de palavras, não é? Que não é adoração, é veneração, certo? O que na prática é a mesma coisa, não tem nenhum tipo de diferença na prática, e de fato o que nós vemos é o que Lutero já via no século XVI. Okay? A adoração dos santos, a invocação dos santos como mediadores, como gente que doa favores aos fiéis. Enquanto que essa não é a fé da igreja primitiva. A fé da igreja primitiva é orar em nome de Jesus Cristo. Eles viram Estevão morrer na frente deles. Eles testemunharam que Estevão viu Cristo de pé à direita de Deus Pai. Mas mesmo depois da morte de Estevão, que acontece em Atos 7, vai até o fim do livro de Atos, você não vai ver nenhum cristão intercedendo ou orando, pedindo a Estevão que Estevão interceda. Não é uma prática da igreja primitiva orar pelos santos. Aí Lutero aqui ataca, por exemplo, as missas, né? E aqui também inclui o purgatório. Ele fala que são coisas diabólicas, não é? Que foram se intrometendo, mas que tudo depende da autoridade do Papa. Outro ponto essencial para a reforma é a relação com as escrituras. Eu acredito que o pastor Monteiro vai falar sobre isso hoje. Eu só estou supondo. Sobre as escrituras. A Igreja Católica aceita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não nega. Mas ela fala que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, mas também a tradição. Logo, a autoridade passa a ser a Bíblia e a tradição. O que na prática, para o benefício dela, sempre que necessário, a gente vê o quê? A tradição é que é a autoridade suprema. Porque na organização da instituição, e aqui, pessoal, não estamos falando de pessoas individuais. Todos nós aqui temos familiares e amigos católicos romanos, com certeza. Eu suponho. O Brasil é um lugar muito católico também. Mas estamos falando da instituição. Da instituição. Na instituição, vai terminar sendo sempre
o Papa. Tanto é que nessas guerras, nesses combates com a reforma, a Igreja Católica vai dizer, ainda no século XVI, vai dizer que agora o Papa é infalível, ex cathedra, ou seja, nas opiniões que ele emite na reunião dos bispos, ele é infalível. Justamente para poder contrapor a reforma. A única autoridade hermenêutica também passa a ser a própria Igreja Católica. Esse é um problema grave para nós. É que a Escritura não nos mostra nenhuma outra autoridade. Inclusive Pedro é debancado, o próprio Pedro é exortado pelo apóstolo Paulo quando ele era. Não há ninguém acima de ninguém na igreja de Cristo. Só Cristo é o cabeça. Todos nós somos membros uns dos outros. Temos uma organização, é claro, temos uma organização para o funcionamento. Essa organização, na verdade, o pressuposto dela não é a primazia, é o serviço. O serviço é que é o pressuposto disso. É que há necessidade de serviço, o Espírito Santo distribui dons para cada um, certo? Dons ministeriais, dons espirituais para cada um, para o funcionamento da igreja. Porque há necessidade de serviço. Não há necessidade de primazia, porque para ele e por ele são todas as coisas. Ele já é o Supremo, leiam Colossenses, leiam Filipenses. Ele detém toda a glória, ele tem todo o principado, tudo está nas mãos dele. Então nós não precisamos de lugares aqui para primazia. Então, quem entra nesse reino para viver, entra para servir, para morrer, para sofrer e carregar o sofrimento de Cristo, não para primazia e ter a sua mão beijada. Pelo contrário, como é que nós reconhecemos os nossos líderes na igreja? Eles são os mais humildes, porque estão sempre a servir. Eles estão a dar tudo de si pelo serviço, com doença sem doença, com conforto sem conforto. Eles estão sempre labutando para o serviço da igreja. Não é verdade, irmãos? É assim que nós reconhecemos nossos líderes. Isso vai totalmente ao contrário do que a igreja católica entende. Eles criam, os reformadores criam na supremacia das escrituras, portanto. Aí você fala, mas a escritura todo mundo lê, eles também criam, sim, na agência do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai testemunhar a veracidade das escrituras nas pessoas. Então, eles não queriam que ninguém se intrometesse nisso, né? Que o Espírito Santo ilumina os homens. Assim, por que eles queriam isso? Eles queriam que havia consciência das pessoas. Isso é muito bom, porque Lutero chega a dizer assim, o Papa não quer saber da consciência das pessoas, só quer saber de poder, de assassinar, e de intimidar, e de obrigar. Não quer saber da consciência. Mas eles queriam saber da consciência, por isso que estão falando que as escrituras são supremas e o Espírito Santo vai atuar. Ele vai atuar para confirmar esse testemunho. É mais perigoso, eu sei, é mais perigoso. Aliás, é mais fácil você se submeter à Igreja Católica, porque há um suposto controle da cristandade, não é? Mas alguém disse que essa divisão que os católicos atribuem aos protestantes já existia no meio deles. Antes da Reforma Protestante, quantos foram perseguidos e mortos? Depois da Reforma Protestante, ainda a Igreja Católica continua tendo várias divisões, cada um crendo da sua forma. Então Lutero fala, olha, a unidade na doutrina, na fé, não é? É que é importante. Mas que não tenha ninguém acima de ninguém, que não tenha um bispo só controlando o mundo todo. Na verdade, ele fala, isso é uma cópia do Império Mundano, o Império Pagão. É uma cópia do Império Pagão. Desculpa. Então, quando a gente olha para essa questão das escrituras, é isso que se chama o princípio formal da reforma, né? Essa sola scriptura. Para os reformadores, esse é um princípio que não se pode negociar também. Não se pode negociar. De onde é que nós tiramos que Cristo é suficiente? De onde é que nós tiramos que a fé é suficiente para a salvação? De onde é que nós tiramos isso? Das escrituras.
Então, somente as escrituras bastam. Ele chega a dizer mesmo, nós não podemos, não é apropriado a gente criar regras de fé com base em opiniões de homens. Essas opiniões de homens, sejam eles santos, sejam eles bispos, não podemos criar regras de fé a partir da opinião dos homens. Ele fala que, olha, nós só podemos criar regra de fé a partir das escrituras. Amém? Outro princípio que é importante, que é o princípio material, é o próprio evangelho, que eu falei, a nossa diferença é justamente nisso, na compreensão do evangelho. Michael Horton fala que a escritura molda a nossa fé e prática. O assunto ou o conteúdo do evangelho que ela proclama não é nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Logo, olha só como eles exaltam Cristo. Logo, a justificação somente pela graça, somente por meio da fé e somente por causa de Cristo. Isso porque quando o Papa se levanta como grande no meio da cristandade, ele na verdade está destronando Cristo. Cristo é que é a cabeça da igreja. E todos nós, os seus membros. Cristo é que é a cabeça da igreja. Outra coisa sobre o evangelho, de acordo com o evangelho, a justiça de Cristo, por isso que eu comecei com Romanos 16. Certo? O evangelho é o poder de Deus. Então, no evangelho, né, que fique claro, nós somos salvos, mas para a glória de ninguém, só para a glória de Deus. Deus domina todo o processo, inclusive a fé. Inclusive a fé que você teve para ser salvo, ou que você vai ter, não sei se todos aqui são crentes, mas que você vai ter para ser salvo, é Deus que dá. É por isso que, por exemplo, no prefácio a Romanos, Lutero fala, olha, você deve pedir a Deus que lhe dê a fé que salva. Você tem que pedir a Deus que lhe dê a fé, porque a fé vem do próprio Deus. Ele que começa essa obra em nós, e ele também é que consome essa obra. Pronto, outro ponto sobre Roma que eu gostaria de citar, falei do papado, né? E como isso contraria. Outro ponto é a questão da mariolatria, né? O culto de Maria. A Igreja Católica ensina que Maria é a rainha dos céus, não é? Objeto das orações, e chega a ter até primazia sobre Cristo, não é? Para ele, Jesus seria um Deus austero de tão poderoso, e Maria seria tão mais humana e amorosa, que nós precisaríamos ir até ela para chegarmos a Jesus Cristo. Mas isso não é bíblico, isso não existe em nenhum lugar. E essa doutrina é bem recente. Claro, no século XIX é que eles, por exemplo, vão aceitar a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. E somente no século XX, não é que vão aceitar, vão aprovar a doutrina da sua Assunção, dizendo que subiu ao céu sem morrer. É considerada eternamente virgem, mesmo o Novo Testamento declarando o contrário, declarando que Maria teve outros filhos. E o Novo Testamento declarando, inclusive, certas pessoas como irmãos de Jesus, como, por exemplo, Tiago. Olha, qual é o problema? É que Maria reduz a adoração a Cristo. Né? 1 Timóteo 5, né? Diz que nós temos só um mediador. Só temos um mediador entre Deus e os homens. Desculpa, 1 Timóteo 2, versículo 5. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. E é Cristo Jesus, o homem. Veja o versículo 6. Que deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo. Né? Ele deu a si mesmo. Em resgate por todos. Esse é o testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, Maria reduz, né, essa glória que é de Cristo. Então, essas coisas são as coisas que o pastor Martin Lloyd Jones estava criticando na sua época, incluindo aqui a questão da justificação, que é somente pela fé, que eu já falei, e, claro, a questão de uma vida ritualística que caminha para uma vida de idolatria, né, que os irmãos católicos são expostos. Hoje, eu não consigo dizer que todos eles, porque concordo que entre os irmãos católicos deve haver cristãos verdadeiros,
Mas se existe, é só e só porque não seguem o Papa. É só e só porque não seguem tudo que lá escutam. Não tem como ser papista, ser romanista perfeito e ser cristão verdadeiro. É impossível, porque você terá que destronar Cristo. Então, olhando para os nossos dias, quais continuam a ser os desafios da igreja, ou os desvios da igreja, e que justificam essa continuidade da reforma? Eu vou tocar em alguns pontos, né? Aqui eu contei com a ajuda do teólogo Timothy George, que escreveu a Teologia dos Reformadores, né? Na última parte do seu livro, ele nos chama para essa reforma permanente. Então, o que continua? Continua o desafio, o desvio da questão da soberania e cristologia. Veja, aqui nós temos que ver que Deus é o Senhor da criação. Como cria a igreja primitiva, como cria a patrística, Deus criou o mundo do nada. A partir disso, nós entendemos que nós somos criatura e Deus é o Criador. Ele é ativo na criação, ele não é ocioso. Ele é pessoal, ele não é impessoal, como crê, por exemplo, o panteísmo, o estoicismo, etc. E que ele é juiz e libertador dos homens. Nós precisamos continuar a fazer estas afirmações e a vivenciar desta forma. Deus é soberano na salvação humana. Ele é soberano. Logo aqui, a nossa doutrina da eleição, da predestinação, precisa sim ser enfatizada. Porque ela somente é que se alinha com aquilo que é o coração da reforma, a justificação pela fé. A libertação através da graça nos livra, então, do cargo pesado da autojustificação. Nós não conseguimos fazer isso. Lutero diz, por exemplo, a eleição imerecida e incompreensível de Deus é a única base real para a liberdade humana. A única base real para a liberdade humana. Deus é soberano, irmãos. Quanto à cristologia, Deus providenciou um Salvador para nós e é Ele mesmo encarnado, que é Jesus Cristo. Jesus é a soberania de Deus. Ele encarna a soberania de Deus. Deus mostra em Cristo como Ele é soberano, não é? E nisso fica um negócio muito lindo, porque Ele é Deus e Ele é homem. Está entre nós e Deus e olha para nós com aquela cara humana linda dele, que nos salva, que nos acolhe, certo? Mas cumprindo a eleição de Deus. Ele é Emmanuel, Deus que se revelou e que está conosco. Nós não precisamos de nada mais. Soberania divina e cristologia. Outro ponto que ainda precisamos enfatizar na nossa época e ser motivo de nós nos reformarmos é a escritura e a eclesiologia. Para os reformadores, irmãos, a Bíblia é acima de tudo, o vivo e poderoso oráculo de Deus. Oráculo de Deus. E ela é inerente, ela é infalível, ela é absolutamente certa. É o único livro divinamente inspirado. Ela é clara. Os reformadores vão dizer, ela é clara nas coisas essenciais para a nossa salvação. Ela tem algumas partes, sim, que são difíceis de compreensão. Mas isso não quer dizer que nas coisas essenciais que nós precisamos para sermos salvos, para vivermos uma vida piedosa, condizente com Deus, ela é clara. Por isso que eles acreditavam que podemos sim distribuir as Bíblias, podemos sim, devemos, não é? Sem a supremacia das Escrituras, os homens é que governam. Sem a supremacia das Escrituras, os homens é que governam. Outra questão, além das Escrituras, é a igreja. A igreja não cria estatutos, não cria leis. Ela recebe das Escrituras. Mas a igreja também é digna para os reformadores. A igreja é a comunidade, veja só como Lutero pensava, a igreja é a comunidade dos que ouvem a palavra de Deus. Então, veja só, nós precisamos reformar hoje a nossa forma de ir à igreja.
Viemos aqui fazer o quê? Buscar o quê? Ou viemos ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar que haja no nosso meio igrejas formadas para satisfazer ídolos dos homens, ídolos do coração dos homens. Igrejas, e como os católicos fazem com imagens, nós fazemos com ídolos pessoais. Montamos igrejas para satisfazer a quem quer, quem precisa de amor. Terapias que vão se oferecendo. E não importa se isso faz bem ou mal, o que importa é que isso não honra Cristo. A igreja é a comunidade dos que ouvem a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, a igreja responde com louvor e adoração ao único que é digno de louvor. Ele vai abençoar o seu povo. Nós não podemos inverter isso. E isso está acontecendo nos dias de hoje. A igreja é algo pela qual nós precisamos sempre lutar, buscando sempre frequentá-la. Nós não podemos ter um tipo de vida que coloca a igreja em último plano. A gente faz tudo. Se sobrar tempo, sobra para a igreja. Se não sobrar, tudo certo. É o contrário, certo? É na igreja, na comunidade, que só a Escritura faz maior sentido. Porque ali nós ouvimos a palavra, a interpretação da comunidade, para que ninguém se isole achando que é grande coisa, porque pode ler sozinho. Nós aprendemos em comunidade, louvamos a Deus em comunidade. É o ajuntamento solene do povo de Deus. Isso nos leva para o culto e a espiritualidade. Os reformadores resgataram uma liturgia mais participativa. Lutero bate muito nesse ponto, de que o catolicismo romano estava proibindo os cristãos de participarem, por exemplo, da Santa Ceia. Só dá uma parte, que é o corpo, e deixa de lado o sangue de Jesus Cristo. Lutero, então, os reformadores disseram que não, tem que participar de tudo. E nisso, né, não estava, a intenção deles não era, né, secularizar o culto. Pelo contrário, era no sentido de santificar a vida comum. De modo que saímos do culto entendendo que nossa vida fora da igreja ainda é um culto a Deus. Ainda é santa. Certo? Então, nós que vivemos o dia a dia devemos viver para Deus. E essa espiritualidade não é centrada no homem, mas em Cristo Jesus e na sua palavra. Contrário à nossa espiritualidade hoje todo mundo está falando contra a religião, em favor da espiritualidade. Todo mundo é espiritual nesse mundo pós-moderno, certo? Nós devemos notar que essa espiritualidade é uma espiritualidade para te usar, né? Deus te usar para a glória dele, não para satisfação própria e não para a conforto só seu. Pelo contrário, é Deus te usar, te preparar para sofrer por Cristo, para derramar sua própria vida em prol de Jesus. Então, a que conclusão devemos chegar? É que devemos continuar a imitar os reformadores, da forma como eles fizeram, é extraordinária. E nos lembra Josias, certo? Como eles reformaram o dia deles. Eles não ficaram só bitolados, desculpem se a palavra for agressiva, mas só focados no tempo deles. Eles voltaram para as fontes. E essa fonte é a própria Escritura. Quando voltaram para as próprias fontes, também voltaram para os pais da igreja que estavam mais próximos do coração de Jesus, no sentido de olharem para o Evangelho com a mesma admiração que os apóstolos, com a mesma fidelidade que os apóstolos. Olharam para esses pais e eles puderam trazer as verdades do Evangelho aplicadas às questões dos dias deles. Essas questões que eu acabei de destacar, a questão da soberania de Deus, a questão do culto, a questão da espiritualidade, a questão das escrituras que nós hoje enfrentamos como desafios ainda. Nós precisamos responder a isso, né? Então, o que nós fazemos? Eu vou finalizar com Martin Lloyd Jones. Ele fala: minha posição tem sido sempre a de que a única e definitiva resposta para o catolicismo romano, e aqui eu abro parênteses, para qualquer movimento contrário ao Evangelho, a única resposta é a pregação positiva da verdade cristã e das grandes doutrinas da Reforma. Nada além disso foi capaz, e nada senão isso será capaz algum dia de lidar com a Igreja Católica Romana e qualquer outro movimento
que venha contra o Evangelho. Lembrem-se do que Lutero disse, irmãos. Ele disse, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Enquanto eu tomava cerveja do Wittenberg, a palavra fez tudo. Destronou o papado. Rompeu com os grilhões que prendiam a igreja. A palavra é suficiente para tudo isso. Amém? Eu vou parar e como nós vamos estar lá fora, vocês podem trazer perguntas, a gente conversa informalmente. Amém? Querido, obrigado por este momento e que privilégio poder servir ao teu povo, Senhor. Obrigado porque eu não acreditava que estaria aqui de pé, Senhor, mas estou porque a tua graça, Senhor Jesus, superabunda na minha vida, na minha família e na vida dos irmãos também. Obrigado. Continua conosco, Senhor Jesus. Toma a saúde do pastor Mateus nas tuas mãos. Enche de bênçãos, Senhor Jesus Cristo, de vigor para cumprir o que hoje o Senhor tem por nós. Nós, Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela reforma, porque o Senhor se lembrou de nós e mais uma vez soprou o seu sopro sobre a igreja e salvou a igreja do cativeiro. Nós celebramos isso com graça, nós celebramos isso com toda alegria e inteligência. Em nome de Jesus Cristo. Amém.